Vou pedir a você, principalmente hoje, que você tenha aí com você seu caderno de anotação, seu bloco de anotação, sua Bíblia, para que você possa marcar, grifar. O assunto que nós vamos trazer hoje é um assunto poderoso, que boa parte dos cristãos estão na igreja, mas não tem entendimento, não tem muito entendimento sobre isso. E você precisa entender, primeiro entender mesmo você com revelação, para que também você possa ensinar. Quando a gente fala da crucificação de Cristo, a gente sabe que Cristo foi à cruz, que morreu em nosso lugar, e muitos não sabem muito além disso, muito pouco além disso. Mas nós precisamos entender com mais profundidade sobre isso. E hoje nós vamos trazer a vocês revelações, referências profundas para que você tenha um entendimento maior, um discernimento, porque Cristo veio, porque a aliança com Cristo é superior à velha aliança, porque a lei não foi suficiente, então Cristo teve que vir. Então você vai entender sobre isso, e esse assunto é um assunto de extrema importância. Grave o que eu vou dizer para você, e talvez quero que isso faça sentido para você. Eu sempre digo que a igreja, a palavra, ela sai do altar para a igreja. Ela sai para o coletivo. Mas ela chega a cada um de vocês com revelações distintas. Viu? E isso faz parte, o que envolve isso? Relacionamento e comunhão. Eu gostaria muito que você entendesse, bicho, todo mundo ouve e recebe da mesma forma? Não, muito diferente. Muito, muito, muito. E por que muito diferente? Voltamos à parábola do semeador. Tem terra que não germina, tem terra que é pedregosa, tem terra que está cheia de espinhos, mas existe terra que está preparada, boa, recebe a semente, produz 30, a outra 60, a outra 100 vezes mais. Quando eu falo isso com você, você consegue ter uma dimensão quando você assiste, por exemplo, os Destinos Curados. Quando você assiste os Destinos Curados, você vai ver pessoas que a palavra entrou diferente da grande maioria. Então essas pessoas passam por uma transformação tão grande que elas não têm mais preocupação alguma. Elas se tornam pessoas vulneráveis. Não tem preocupação com a sua imagem. Tem a preocupação com a verdade. E a verdade, por isso que o Senhor disse, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nem todos conhecem a verdade de verdade. E esse é um problema. E eu digo a você, tenho aprendido isso, né? Nós estamos num processo como corpo de Cristo. O corpo ele nasce, o corpo ele evolui, o corpo ele cresce,
E conforme ele cresce, você é um membro do corpo que pode crescer ou pode permanecer pequeno. Como uma mão cresce, um dedo não cresce. E conforme o corpo vai crescendo, se você não cresce junto, você vai destoar. Eu tenho alertado sobre isso, vai destoar. Daqui para frente, muitas coisas vão destoar. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, o fulano mudou, o ciclano mudou, a igreja mudou. É verdade, mudou porque nós estamos numa mudança contínua. E se você não muda, você permanece pequeno, enquanto todos estão crescendo. E não é o mundo que está errado em você. Porque você continua com a mesma mentalidade, com a mesma linha de pensamento, com as mesmas atitudes, com a mesma fé, com o mesmo conhecimento, raso, e nada muda. Então não evolui. É essa advertência que eu faço. Porque o corpo está crescendo. Está tendo evoluções. Deus, como nós falamos outro dia, não está parado. Ele está fazendo coisas novas. Coisas novas, e quem não entende isso, continua. É a mesma coisa você sentar com uma pessoa e você senta com ela, você sabe se ela evoluiu ou não, pela conversa dela. Tipo de reclamação, tipo de conversa, de quem fala, do que fala, você sabe, meu Deus, como parou no tempo. Né? Continua a mesma mentalidade, as mesmas atitudes, por isso que a vida não vai. É isso aí. Então, eu chamo a atenção para isso, por amor a você, para que você não sente aí e fique simplesmente veio para participar de um culto, que isso aqui não vai mudar nada na sua vida se a palavra não penetrar. Você está cheio de sonhos, Deus tem propósito com você. Eu conheço gente que ouviu quando era novo que Deus tinha um propósito na vida dele, e ele morreu sem o propósito se cumprir. Ponto. Porque propósito é propósito, cumprimento é outra coisa. Tem gente que ouviu cedo isso, mas ele nunca entrou no propósito. Tem gente que já foi revelado para eles, Deus usou bocas para falar para ele. Deus tem um propósito grande na sua vida, mas esse propósito nunca se cumpriu até hoje. Por quê? Propósito é propósito, cumprimento é outra coisa. Propósito só se cumpre quando você está na posição. Quando você entra no caminho do teu propósito, no caminho do teu destino. Está claro isso? Sim ou não? Sim ou não? Ou senão você vai viver de emoção, como muita gente está vivendo por aí, né? À base de uma fé emotiva. Então vamos lá. Diga comigo, somos pela graça, salvos pela graça por meio da fé. Salvos pela graça por meio da fé. Peço a você, faça suas anotações que você precisa entender isso aqui. E você tem que meditar depois. Para você meditar depois, para você... Diga comigo, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento é a causa da destruição. Ponto. É a causa da destruição. E mais, eu não vou pedir para você levantar as mãos, não vou pedir para você levantar as mãos para responder a pergunta que eu vou fazer, mas eu vou lançar a pergunta, eu vou lançar a frase e você vai meditar nela. Todo problema é um problema de fé. Ponto também. Como assim um problema de fé? Todo problema é um problema de fé. E até o problema que vem, a ausência da fé vai impedir que ele seja resolvido. Toda situação exige uma resposta. E essa resposta é uma resposta de fé. Hoje vai, às 18 horas, como sempre, vai um Destinos Curados. E daqui a pouco eu falo mais sobre isso.
eu faço questão, peço a você, por amor a você, assista o Destinos Curados. Porque você vai aprender muito. Você vai entender muitas coisas e você vai ver o que pode acontecer e o que acontece na sua maioria, mas nem todo mundo reage da forma que deveria reagir, da forma que nós estamos e vamos ver hoje. Você pode chegar destruído, você pode subir, viver coisas gloriosas, você pode começar a se afastar de Deus, porque eu digo, e vou fazer, isso é outra observação. Todas as vezes que você começar a se afastar, todas as vezes, seja por trabalho, seja envolvimento com algumas coisas, você está num lugar perigoso. Todas. E eu vou dizer uma coisa a você. Tem gente que diz assim, não, eu sei, eu confio em mim. Eu vou dizer a você, nunca confie em você. Nunca. Ninguém pode confiar na sua carne. Ninguém pode confiar na sua carne. Eu vou usar uma expressão que a bispa usou para a nossa juventude. Juventude, a bispa falou assim, não, eu controlo meus impulsos. Ela falou assim, você não controla nem um pum. Você vai controlar, você não controla nem um pum, meu filho. O pum vem e você não dá conta de segurar ele. Aí você quer dizer que você vai controlar impulso? Não controla. Você não controla impulso, você não controla a sua carne, você não controla, porque dependendo do que você, o nível que você estiver, você não tem estrutura. Ou da investida que o mal ele fizer sobre a tua vida, você não tem força para lutar, você não tem força para resistir. E eu vejo que muito pouca gente, por conta disso, os problemas vêm, não tem força nem para reagir. Não tem força para reagir. Essa história, quando você diz assim, eu estou desanimado, eu estou sem força, eu estou não sei o que, isso é reflexo do espiritual. É por justamente a gente não cultivar aquilo que a gente precisa cultivar no dia a dia. Porque a gente já sabe que no mundo nós teremos aflições. E nós precisamos. E cada degrau, cada nível que você está, tem que ter o desafio desse nível. Você nunca vai para um nível superior. Você pode chegar a um nível e retroceder. Por isso que eu estou pedindo para você, escuta o Destinos Curados, assista o Destinos Curados de hoje, e vocês principalmente conhecem, daqui a pouco vocês vão saber melhor sobre isso. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Se você crer na verdade, porque conheceu, rejeitaria toda a mentira. Mas o problema também é que nem muito sabe discernir aonde está a mentira. Quando nós cremos certo, diga comigo, nós vivemos certo. Nosso modo de viver revela a nossa fé. Observação sobre Destinos Curados de hoje. Observação sobre marido e mulher. Porque cada um tem a sua função, e quando um não cumprir a sua função, o problema se estabelece, a casa cai. Nosso estilo de vida mostra claramente no que acreditamos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios, que diz assim, Efésios 2, versículo 1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus pecados. Vocês estavam mortos por causa da desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem é o comandante do mundo invisível? Sabe? Sabe sim ou não? O diabo. Eu estava obedecendo o diabo? Sim. Diz assim, ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer.
É o Espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, diga comigo, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Diga comigo, é pela graça que vocês são salvos. Então vamos lá, você vai entender o que é realmente a graça. Fica aqui. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, diga comigo, por meio da fé. Diga, isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Você não fez nada para isso. Nenhum de nós fizemos nada para isso. Isso não tem nada a ver com obras nossas. A graça não tem nada a ver com obras nossas. Tem a ver com o que Ele fez. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Essa graça, essa salvação não é pela recompensa de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Através da graça, vou repetir só essa parte. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou. Jesus é o ápice do plano de Deus, é o apogeu, o ponto máximo do propósito de Deus. O poder está na fé. Há poder no que cremos. Então, crer certo nos leva a viver certo. Por isso que eu preciso entender isto. Eu preciso entender. Preciso que você preste atenção e que entenda hoje sobre a tua salvação. Senão você vai ficar na igreja, alguém vai te abordar, teu filho vai te abordar e você não vai saber responder. Eu atendo isso demais. Ai, meu filho me perguntou, eu não dei conta de responder. Mas por que você não deu conta de responder? Por quê? Se eu estou aprendendo, eu estou numa igreja. É isso que acontece muitas vezes. É por isso que eu sempre peço para você, nós temos o telão aqui, mas não fica em telão não. Viu? Você tem que ter suas marcações na sua Bíblia. Porque um filho vai te perguntar. Um conhecido que precisa de ajuda vai te perguntar. E se você tiver com o teu registro ali, você vai saber responder. Você vai ler com ela e trazer essa clareza, essa lucidez a ela. Crer no amor de Deus por nós. Então vamos lá, eu disse o seguinte, então crer certo nos leva a viver certo. Crer no amor de Deus por nós, diga comigo, aprender a ver o que Deus vê, receber o perdão completo de Deus, diga comigo, receber o perdão completo. Sabe por que tem gente que não perdoa e até hoje não se perdoa? Porque não recebeu o perdão, não entendeu nada sobre isso. Quando você recebe o perdão de Deus, acabou. Você se perdoa, não importa o que você fez, não importa os erros, você perdoa porque você entendeu sobre o perdão. Quando não se entende sobre perdão, é que você não perdoa, tem dificuldade e não recebe o perdão. E quando você não recebe perdão, você não consegue perdoar também.
vencer a batalha por nossa mente, parar de olhar para si mesmo e olhar para Jesus, esperar confiantemente o bem, encontrar e entrar no descanso do amor do nosso Pai, ou do nosso Abba. Quando nós cremos em tudo isso. Isso não é um problema para nós. Seja qual for a necessidade, a adversidade, os desafios, as circunstâncias que estejamos enfrentando, ou venhamos enfrentar, a resposta sempre está, diga comigo, a resposta sempre está na pessoa de Jesus. Sempre. Sempre está na pessoa de Jesus, seja ela qual for. Você sabe por que você passa por muitas situações? Eu ainda dizia isso eu falava ontem com o casal dos destinos curados, e eu falava ontem uma coisa para eles. Por que nós somos submetidos a muitas coisas? Porque quando você supera, quando você vence, seja lá qual for, você se torna uma autoridade. E a autoridade pode falar. Você cria autoridade. Autoridade para falar. Então quando você fala e uma pessoa fala assim para mim, você não sabe o que você está falando, você não sabe o que eu sei. Claro que eu sei, querido. Eu passei, eu senti. Quero te dizer até o que você está sentindo. Porque eu sei. E como eu fiz para superar? Né? Porque tem gente que, essa é uma das maiores prisões, aprisionamentos que acontece na vida das pessoas. O vitimismo, né? Ela se aprisiona num vitimismo e ela é vítima da vida, das circunstâncias, do azar, do diabo, do mundo. Então ela é uma vítima que nasceu para sofrer. E a verdade é que tudo que Deus estava trabalhando nela para que ela se tornasse uma autoridade para poder falar, ensinar, superar toda e qualquer situação. Por isso que Paulo diz, aprendi a adaptar-me e viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que... Acabou. Tem uma coisa que Paulo fala, e isso é poderoso demais. Paulo diz o seguinte, a gente quando entra na profundidade disso, isso fica poderoso demais na vida da gente. Paulo, quando sofria suas ameaças, Paulo dizia o seguinte, querido, ninguém pode matar quem já está morto para esse mundo. Não adianta me ameaçar, porque ninguém pode matar aquele que já morreu para este mundo. Entendeu? Ele era autoridade, glorioso, poderoso. Então, você acha que eu tenho medo de ameaça? Você acha que eu tenho medo do que vocês falam, que vocês tentam fazer ao meu corpo? Ninguém pode matar alguém que já está morto para o mundo. Porque viver é Cristo. Essa vida que eu vivo agora neste corpo, eu a vivo para Cristo Jesus. Bispo, ele queria a morte. Não, ele não tinha medo dela. Porque não se trata de morte. Ele já sabia que ele estava vivo para sempre, eternamente. E isso é libertador. Isso é libertador, porque acabou. Você vai ver o que vai acontecer. Esse problema vem, querido, ninguém pode matar quem já morreu por esse mundo, filho. Nada tem poder sobre a minha vida. Enquanto não cremos certo, não viveremos certo. E se não cremos no que recebemos, já recebemos pela obra redentora da cruz, vamos continuar na escravidão. Se você não crê no que você já recebeu, diga comigo, já recebi, você continua na escravidão.
O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. As mudanças acontecem quando ouvimos e cremos na graça de Deus. Debaixo da graça, o Senhor oferece justiça como um presente para nós. João 1,17 diz assim: pois a lei foi dada por meio de Moisés. Diga comigo, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada por meio de um servo, do servo Moisés, a graça através do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. A graça revela e mostra quem Deus é, ou seja, o amor, de Deus, a misericórdia de Deus. O primeiro milagre de Moisés foi transformar água em sangue. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, o melhor vinho. Debaixo da lei, Deus exige justiça do homem pecaminoso e falido. Sabe por que Jesus, ele veio? Nós vamos ler e falar sobre tudo isso, Porque debaixo da lei, a lei, ela contém cerca de 613 mandamentos. E outros mais. Ninguém conseguia cumprir. E quando você descumpre a lei, eu vou já dar uma resposta a você. Olha que coisa aqui, talvez você nunca fez essa pergunta, eu já vou lançar para você. Porque de vez em quando ela surge. Outro dia alguém fez essa pergunta para mim. Se nós estamos na graça, nós somos salvos pela graça, e Jesus veio agora de 2000 anos para cá, e somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Jesus, e quem morreu antes de Jesus, como é que vai ser salvo? Alguém quer falar? Ninguém quer falar? Porque esse está simples de responder. Quer arriscar? Cri. Não entendi. Vai ser julgado pela lei. Quem vive na lei é julgado pela lei. Quem vive na graça é julgado pela... Mas e antes da lei? Porque a lei veio de Moisés e Abraão e Noé, por exemplo, povo do tempo de Noé. Consciência. Pela sua consciência. Porque não tinha lei, não tinha graça, então vai pela consciência. Ficou claro isso? Então, a consciência deles vão condená-lo ou a consciência deles vão absorvê-lo. Por que a Noé, não tendo lei, foi um servo fiel, um justo? Você viu? Não tinha lei para ele cumprir. E ele foi justo. Abraão não tinha lei para cumprir e obedeceu pela fé. Então, ele nos capacitou para sermos ministros, diga comigo, da nova aliança. Não é da lei escrita, não é da lei de Moisés, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração aos romanos, a Deus é que o povo de Israel, diga comigo, que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas, diga comigo, é entusiasmo
sem entendimento. Prestou atenção nisso ou não? Tem gente servindo com entusiasmo sem entendimento. A dedicação deles é sem entendimento. Tem só entusiasmo, mas não tem discernimento. Tem uma lei que nem conseguem cumprir com a lei. Quando nós recebemos a graça, a salvação por intermédio da fé, na graça do Senhor, isso traz entendimento. Você viu que pela graça, o que eu preciso? Eu preciso crer em Jesus, crer no sacrifício de Jesus, que Ele morreu, Ele foi à cruz por mim. E não é simplesmente entusiasmo, uma fé sem entendimento. Por isso que é um problema sério quando a pessoa fica sem entendimento. Ele faz as coisas muitas vezes entusiasmado, mas ele não tem entendimento do que ele está fazendo. E precisa haver o entendimento do que se está fazendo, do que realmente significa. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele. Então Israel não entendeu isso ainda. Como muita gente não entendeu. Não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele. Apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei. E recusam a maneira de Deus. Pois Cristo, diga comigo, é o propósito para o qual a lei foi dada. A lei, na verdade, era uma preparação para Cristo. A lei é uma preparação para Cristo. Eu tô vendo gente anotar, porque eu sei que tem gente que a própria família já questionou isso. Por isso que eu falo para você, anota, faça suas pontuações, porque você tem que ter a resposta. Como resultado, todo aquele que nele crê, diga comigo, é declarado justo. Então, mas aí vem cá uma coisa, a pessoa vai dizer assim, mas eu creio, mas a fé sem obras é o quê? Morta. Você diz que crê e as suas obras falam o contrário, é mentira. Você não crê. É não crer. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a lei torna alguém justo mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu, porque o céu já veio até nós, através de Cristo, para trazer Cristo para a terra. Não diga quem descerá ao lugar dos mortos, para trazer Cristo de volta, porque Ele já passou por lá, e já voltou, já subiu, já ascendeu. Na verdade, diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus, diga comigo, se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Declara com a boca e crê com, mas tem gente que o mesmo diz o seguinte, muitos me louvam com seus lábios, mas o coração está longe. E por que o coração está longe? Porque as obras falam. As obras falam.
Primeira coisa que nós precisamos para entender é justamente o coração. O grande termômetro é o coração, que nos leva às nossas obras, a essa comunhão, ao relacionamento com Deus, seguir os passos de Cristo, entender profundamente sobre essa graça, essa salvação que foi dado, que Ele conquistou através dela. E eu não fazer, aquela velha situação, sabe? Talvez um dos melhores exemplos que a gente pode dar, nós falamos recentemente, é você colocar uma pessoa, pegar uma pessoa que está condenada, está no corredor da morte. Uma pessoa que está no corredor da morte, ela já está morta. Foi decretada a morte dela. Aí, vem uma autoridade e libera o perdão, dá um indulto para aquela pessoa. Ela recebe o perdão dos erros que cometeu, dos crimes que praticou. Então agora ela sai como uma pessoa livre. O que você espera dessa pessoa? Que ela volte a fazer a mesma coisa? Sim ou não? Ou ela agarre essa liberdade, essa oportunidade com unhas e dentes? Porque o que ela fez para merecer aquele perdão? O que ela fez para receber aquele indulto? Nada. Ela recebeu de graça. Simplesmente aquela autoridade deu perdão. É isso que aconteceu conosco. Nós não fizemos nada. Recebemos o perdão de graça. E agora o que acontece? O que Deus espera? Por isso que Ele fala, essa nova vida. Uma nova vida. E eu estava falando muito, quem me ouviu aí essa semana, me ouviu falar por que o novo é tão melhor. Por que o novo é tão melhor? Por quê? É o exemplo do celular. Por que você troca de celular? Por quê? Tem uns que vão trocar o celular porque o velho já não funciona direito mais. Mas tem outros que realmente trabalham, usam como ferramenta de trabalho. E aí todas as vezes que você vai trocar um celular, já percebeu, né, que todas as vezes a palavra é. O que esse tem diferente desse? É o dobro de memória. É o dobro, tecnologia melhor, zoom melhor, área de trabalho melhor, o design mais bonito, a conexão mais rápida, esse é muito mais rápido, tem um processador muito mais rápido. Então, você vê que quando a Bíblia fala, tudo tem um propósito, né? O melhor, o novo, ele é muito melhor do que o velho. O novo, ele tem muito mais capacidade. Eu fazia essa pergunta sexta-feira aqui. Isso é simples. Sexta-feira eu fiz essa pergunta. Depois de Cristo, quem se considera uma pessoa mais inteligente? Levanta a mão, por favor. Mais inteligente, sou mais sábio hoje, bicho. Mais sábio, mais sábio, mais sábio. Eu perguntava, quem se considera, depois de Cristo, uma pessoa melhor? Melhor, eu sou uma pessoa melhor. Quem se considera, depois de Cristo, que você melhorou em tudo, inclusive a sua imagem melhorou? Você é uma pessoa que tem uma imagem melhor, é mais bonita hoje. Quanta evolução, né? Sexta-feira eu falei, olha para quem está do seu lado, fala assim, você está tão mais bonito. Acredite nela que ela não é mentirosa, ela é verdadeira. Ela fala só o sim, sim, não, não. Você está muito mais bonito.
E mais, olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Eu estava dizendo que coisa extraordinária. E aí vem o contexto do sermão, mas eu vou falar só uma parte para a gente entender. Tudo na Bíblia tem propósito. Tudo na Bíblia tem propósito. E quando você entende o propósito, o Senhor nos ensina o seguinte: anda no Espírito, não anda na carne, anda no Espírito. Por quê? Porque Daniel foi lançado dentro da cova dos leões e os leões não o devoraram? Primeiro, porque o Espírito de Deus estava nele, Deus era com ele, e ele não tinha cheiro de carne. Bispo, isso procede? Procede, porque no Novo Testamento fala que você tem o aroma de Cristo. Você tem o perfume de Cristo. Você não tem cheiro de carne. Você tem um aroma, você tem um perfume. Você exala um perfume. Um perfume que não é atrativo para o leão, meu filho. Entendeu? Você não é comida de leão. Por isso que quando uma pessoa anda na carne, ela é presa de leão. O diabo, vosso adversário, anda ao redor, ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Está escrito isso. Mas aqui não tem cheiro de carne. Querido, aqui você vai ficar de jejum. Você vai aprender a jejuar ainda, né? Aqui você não vai matar sua fome. Aqui você vai aprender comigo a jejuar, até esperar os que estão na carne ser jogados aí para você, né? Porque quando tirar Daniel e jogar os que foram os causadores dele ser lançado na cova, não deu tempo de cair no fundo da cova. A Bíblia diz que até os ossos foram estraçalhados. Por isso o Senhor fala, anda em espírito. Você não tem cheiro de carne, você tem cheiro, aroma de Cristo. Eu mostrei isso sexta-feira, os versículos que falam sobre isso. Você tem um aroma, você não tem cheiro de carne, você tem o perfume de Cristo, inclusive para Deus. Entendeu? Agora olha para quem está do seu lado e fala assim, você está tão cheiroso. Perfume diferente o seu. Se for mais ou menos, fala mais ou menos também. Seja verdadeiro para o irmão aí, perfumar mais. Tá mais ou menos. Senão fica com aquele cheiro misturado, né? Entendeu? É igual quando vai no banheiro e faz a mistura, né? Uma mistura de bom ar com... Não é? O negócio também não fica bom, não é? Sim ou não? Fica meio misturado o negócio, tem que ser um só, perfume um só, tem que prevalecer o bom, né? Não o ruim. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como diz as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se cremos em Jesus, cremos no que Ele fez por nós e nos foi dado. Então, nós damos como resposta, diga comigo, nós damos como resposta a santidade e a submissão total a Ele. É o que precisa muito discernimento. Hoje existe um ensinamento da hipergraça. Então você pode tudo porque você tem a graça. Mentira, mentira. É o que eu disse para você. A gente precisa ter entendimento da palavra
Como muitos falam, uma vez salvo, todo salvo. Isso não existe. Isso não existe e nunca foi dito em lugar nenhum. Se fosse assim, nós não seríamos chamados como a porca que volta a rolar na lama e o cão que volta a comer o vômito. Nós crucificamos a Cristo novamente. Quando fala sobre isso, é como se você estivesse crucificando a Cristo novamente. Então eu não sei nem de onde é as loucuras que tiram essas coisas, né? Mas também não convém eu nem falar, porque as loucuras que se você entrar na internet você fica doido. Você não pode nem olhar o que tem por aí, que você fica com vergonha, né? Vergonha das idiotices que tem por aí. Mas cada um vai dar conta da sua fé. A nossa fé como eu disse, então, se eu recebi o perdão, se eu voltar a praticar o mesmo crime, o que vai acontecer? Eu volto à condenação. Vai voltar a mesma coisa. Você voltou a fazer a mesma coisa. Então, o que se espera da pessoa que recebeu o perdão? Uma mudança total. Agarrar essa nova chance, é uma nova pessoa, é um novo estilo de vida. Como o Senhor diz, o que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais, o que pecava não peca mais, tudo novo. Pois quem obedece a todas as leis, diga comigo, pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. É por isso que a lei não salvava. Porque ninguém conseguia cumprir. Porque quando descumpria uma é como se estivesse cumprindo todas. Pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo mesmo quem que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério, diga comigo, superior, pois ele diga comigo, o mediador de uma aliança, o que está escrito aí? Baseada em promessas, o quê? É tudo superior. A nova aliança é tudo superior. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido a necessidade de outra para substituí-la. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. Aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Sem Jesus, nós não teríamos nunca acesso ao lugar santíssimo. Eu vou falar sobre isso e ler com vocês já já. Jesus é o sacrifício perfeito. Somente por Jesus, o segundo Adão, que Jesus é chamado o segundo Adão, fomos reconciliados com Deus e então tivemos permissão para entrarmos no lugar santíssimo. Quando Jesus disse está consumado e entregou o seu espírito, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Então vamos lá. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário, do templo, se rasgou em duas partes, de cima até embaixo, e a terra estremeceu. Rochas se partiram, sepulturas se abriram. Diga comigo, sepulturas se abriram. Diga comigo, muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Já de cara, sabe quantas pessoas ressuscitaram na morte de Cristo? Pode falar. Cerca de 500 pessoas ressuscitaram, abrindo e trazendo a nós o que aconteceria a partir de então, a ressurreição do justo. A ressurreição do justo. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém,
e apareceram a muita gente viu isso. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. O muro que separava as pessoas de Deus foi derrubado na morte de Jesus Cristo. A terra estremeceu, as rochas se partiram. Esses foram sinais do juízo que virá. Porque não há desculpa para quem não crê em Jesus. Os sinais são muitos. Os sinais são muitos. As sepulturas dos justos se abriram. A morte de Jesus inaugurou o reino de Deus. Diga comigo, a morte de Jesus inaugurou o reino de Deus. Ao romper os poderes da morte e confirmar a ressurreição final, os mortos em Cristo ressuscitarão. É o que diz e já começou, já na morte dele, quando ele entregou o seu espírito, a terra tremeu, estremeceu, sepulturas se abriram e pessoas saíram das suas sepulturas, os santos, os justos. A primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamado o lugar santo. Era como se o templo ele tivesse divisões. É mais ou menos assim, ó. Tá vendo hoje aqui? Aonde eu estou aqui hoje? Aonde eu estou? No altar. Antes de Jesus, o altar tinha um isolamento, uma cortina. Vocês não tinham acesso ao altar. Vocês não tinham acesso ao lugar santíssimo. Vocês tinham o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, vocês ficavam muito distantes do lugar santíssimo. E olha conforme nós vamos descrevendo aqui. Depois havia uma cortina, e atrás dela, a segunda parte, chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para incenso, a arca da aliança, que era a presença do Senhor, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro com maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Diga comigo, mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Uma vez por ano. E só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Para o quê? Ele sempre apresentava o sacrifício. Ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos seus, diga comigo, pelos seus próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Por isso que todos eram pecadores. Não tinha sacerdote, nem sumo sacerdote santo. Tinha que vir um puro, um santo. Por isso que o Senhor se fez carne, puro, santo, sem mancha, sem mácula, sem pecado algum. Com essas regras, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso. Essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente,
pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentavam não podia criar, diga comigo, não podia criar no adorador uma consciência limpa. Então o que acontece? Ficava muito fácil. Eu pequei, então o que acontecia? Eu vinha uma vez por ano, apresentava um animal, um cordeiro sem mancha, sem mácula, entregava como substituto, sacrificava, derramava o sangue desse cordeiro, eu estava perdoado. Então eu podia continuar pecando, que o ano que vem eu vinha dar outro cordeiro. Não dava consciência, não trazia consciência. Entendimento, conscientização. Mas grave que eu não estou te falando, estou só te contando a história, porque o que vocês não entendem, muitas vezes, que esse entendimento profundo traz a você não só revelações profundas, mas uma vida poderosa. Porque olha o que nós vamos ler aqui, ó. Tratava-se apenas de alimento e bebidas e várias cerimônias de purificação. Eram regras externas, válidas apenas até que se estabeleceu o sistema melhor. Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior, diga comigo, e mais perfeito, no céu. Não foi na terra, no céu. Ele foi diante de Deus, diante do Pai. O que se fazia aqui, ele fez nos céus. Que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e garantiu a redenção eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo, diga comigo, purificará nossa consciência das obras mortas. Quando nós falamos purifica a nossa consciência das obras mortas, o que as obras mortas fazem? São elas que te traz problema. São elas que te causa problema. São elas que amarram a tua vida. São elas que ainda o faz errar. Quando você não erra, você só tem acerto. Consequentemente, você vai construindo uma vida gloriosa. Tem uma coisa que eu quero falar amanhã, aqui. Eu estou preparando para falar sobre isso, que pelo menos aqui isso vai acontecer, você pode ter certeza disso. De uma forma ou de outra isso vai acontecer. Esse cristianismo pequeno, raso, de cristãos fracassados, derrotados, pelo menos aqui nós vamos trabalhar muito forte para que não tenha isso. Por quê? Porque quando você estuda a história em todo o tempo, os homens mais poderosos da terra foram os homens de Deus. Mais capazes, mais inteligentes, mais ricos, mais sábios. Sempre foi. Queria se resolver um problema, quem era a solução para os problemas? Homens de Deus. Em toda a história. E por que isso não acontece hoje? Por quê? Porque hoje é um bando de gente fraca. É verdade, hoje é um bando de gente fraca. Eu estava falando sexta-feira agora, apareceu para mim num coisa, eu acabei não me inteirando sobre isso, mas eu já vi que isso já viralizou, virou uma polêmica gigantesca, porque eu confesso que eu não me inteirei do assunto, mas para mim, o pouco que eu inteirei, para mim já é o suficiente para aquela polêmica que está nas redes sociais aí do jogador de vôlei que fez um comentário, não sei qual é o comentário que ele fez, de que ele fez, eu acho que foi uma postagem que fizeram, e aí ele fez um comentário sobre a opinião dele acerca daquilo que ele crê, daquilo que ele acredita. O time que ele trabalha foi pressionado pelos patrocinadores,
e aí pressionaram para afastá-lo, pressionaram para fazer ele pedir perdão, para ele vir às redes sociais. Se ele ofendeu, ele tem que pedir perdão de absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu disse, se fosse assim, eu tinha que processar um monte de gente que me critica, que critica o evangelho, que critica a minha fé, que critica quando os meus filhos estavam na escola, os meus filhos sofreram críticas, bullying, são discriminados por muita gente por conta da fé. E ninguém critica ninguém. Nós respeitamos o ser humano. Agora eu não sou obrigado a compactuar com as suas escolhas. Eu não sou obrigado a compactuar com os teus erros. Por que eu tenho que te pedir perdão por coisas? Eu tenho que respeitar você como pessoa, mas não sou obrigado a compactuar com as suas práticas. E eu disse ainda, não, a igreja não fala de homossexualismo, a igreja fala de pecado. A igreja combate o pecado. Se você estiver no adultério, a igreja vai dizer para você, você está errado, a sua conduta está errada, você está desrespeitando a Deus e desrespeitando a aliança que você fez ao seu cônjuge, à sua família. Você está errado. Se você mentir, a igreja vai dizer para você, você está mentindo, isso vai te levar para o inferno. O mentiroso, o lugar dele é no lugar de prantos e ranger de dentes. E aí? É o que? Homofobia? É discriminação? A igreja é fraca. Aí o que acontece hoje? Vai se pressionando, achatando para todo mundo ceder. E todo mundo vai cedendo. E aí vai tomando conta, toma conta da tua casa, da tua família, vai tomando. É o que eu disse, nós temos que chegar a esse nível seguinte, querido, ninguém pode matar quem já está morto para esse mundo, filho. Você não entendeu isso. Você está querendo pressionar o quê, meu filho? Entendeu? Não tem que dar satisfação para você. Essa é minha opinião, pronto, e acabou. Aí o cara é achatado, né, para causar medo em outros, por causa de uma opinião que ele expressou. Sei lá qual é a opinião que ele expressou, se ele exagerou, tudo bem, no ponto que ele exagerou, eu não vi o que ele falou, mas... Só isso. Aí, eles estão falando que estão lançando o Super-Homem Boiola agora, né? E aí, só porque ele emitiu opinião que ele é contra... que ele não ia deixar os filhos dele. Eu não vou deixar também. Tem muitos que não vão, tem muitos que... Querido, é o seguinte, todo mundo tem a liberdade para fazer a escolha que quiser para a sua vida. Agora, meu filho, é o seguinte, eu sei o que eu quero para os meus, você sabe o que você quer para os seus? Sim ou não? Os meus filhos, toda a vida eu dizia assim, não tem primo, não tem amigo, não tem vizinho. O tio deixa, o tio é pai do fulano e da Beltrana. Você é filho do papai. E o papai sabe o que quer para vocês, o melhor que ele quer para vocês. Então, o papai, amanhã, quando você tiver maturidade para fazer as escolhas, discernimento para fazer as escolhas, vocês vão fazer a escolha que vocês quiserem, mas eu até enquanto eu puder, eu vou fazer a escolha por vocês, ensinar o caminho certo para vocês. O caminho certo, não que eu acho que é certo, mas o que eu creio que é certo. Está entendendo? Não tirei da minha cabeça, não fui eu que inventei. Sabe por quê? Se alguns não creem, eu creio, filho. Se alguns não sabem que você vai viver segundo o que está escrito, eu creio que aqui está repleto de bênçãos, promessas extraordinárias, poderosas, uma vida gloriosa, mas também aqui está registradas as consequências. Eu creio. Quando você escolhe coisa errada é porque você não crê. Quando você crê, você vai tratar a risca, não tem meio termo para você. O final não é melhor do que o começo? O que eu quero? Eu quero um final bom? Um final muito melhor do que eu comecei? Ou eu quero um final muito pior do que eu comecei? Não é o que eu faço de vez em quando. Aí o que acontece? Todo mundo começa a se pressionar, né?
Porque é assim, porque é assado, hoje todo mundo faz, hoje não é normal, precisa atualizar. Que precisa? Está dando certo nem a maioria não está dando conta da vida. Não está dando conta da vida, está aí uma bagunça. É essa coisa louca que a gente vê, mundo perdido, cada hora fazendo uma coisa que acha e não chega a lugar nenhum. Imagine como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Você está vendo que é uma questão interna? Você está vendo que é uma questão interna? Purificará o quê? O quê? Consciência das obras mortas, para que adoremos ao Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, Ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida. Porque Cristo morreu para libertá-los, diga comigo, para libertá-los do castigo, dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, morrer quantas? Então você tem que se preocupar com isso, que é uma só. Viu? É uma só. É uma só. Hoje é dia de batismo, certo? Hoje é dia de batismo. O último batismo, a pessoa se batizou, na segunda partiu. A gente nunca sabe quando vai ser a hora. Aí você fala assim, não, graças a Deus. Graças a Deus. Porque ela passou pelas águas do batismo, se não tivesse. Então a nova criatura já está reinando com o Senhor, já está nos céus. Essa não vai ter que passar o que nós vamos passar. O que nós estamos passando todos os dias, essa já venceu. Eu preciso estar pronto, eu preciso estar preparado. Assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, diga comigo, depois disso, vem o julgamento. Acabou, morreu, vai vir o julgamento. Acabou. O que fez. O que você tinha para fazer aqui agora. Por isso que eu sempre falo, tá? Você sabe quando a gente faz culto fúnebre, a gente não faz culto fúnebre para morto, né? Sabe que o culto fúnebre é só para quem ficou. Sabe disso? Sim ou não? Não tem ali, inclusive, se você já participou com um culto fúnebre conosco, não tem, muito pouco se toca na vida do defunto, porque ali não tem mais nada. Ali não tem mais nada. Vamos orar pela alma dele. O que vai adiantar? Já foi destinado. Para onde ele vai? Não tem mais oração para isso. Já foi destinado. Acabou. Então, por isso que o que a gente tem que fazer aqui agora. É aqui agora, filho. É aqui, eu tenho que ser melhor aqui agora. Eu tenho que ser um ser humano melhor. Eu tenho que ser um pai melhor, uma mãe melhor. Eu falava, vai para a palavra de quarta-feira, por favor. Se você ama a tua vida. Aliás, vai para a palavra de quarta-feira para você atrair honra para todas as áreas da sua vida. Porque tudo que você honra, você atrai para a sua vida. Tudo, todas as áreas, está lá, de fora a fora. Tudo que você honrar, você vai atrair para a tua vida. Tudo que você desonra, despreza, você perde. Tudo. Nós estamos falando das pessoas que honraram e das colheitas que fazem cada um pela honra. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez, para tirar os pecados de muitos. Diga comigo, ele voltará. Grave isso, que ele já foi. Agora ele vai voltar. E não para tratar os nossos pecados, mas para trazer salvação. E todos que aguardam, a todos, diga comigo, que o aguardam com grande expectativa. Aguarda, você sabe que tem uma recompensa para isso ou não? Você sabia ou não? Só pelo desejo, só pelo quanto você aguarda com ansiedade a volta do Senhor, tem uma recompensa por isso? Enquanto alguns estão falando assim, não vem não, Senhor, porque eu ainda não estou pronto.
Tem gente dizendo assim: ora vem, Senhor Jesus. Ah, Senhor, o Senhor podia voltar hoje. O Senhor podia retornar hoje. Eu estou aguardando ansiosamente. Não é poderoso isso? Sim ou não? Minha mãe fala sem cessar. Ela fala: já estou pronta, Senhor. Qualquer momento que o Senhor quiser chamar, eu estou pronta. Eu penso, querido, que coisa linda, né? Porque ela está convicta da salvação dela. Ela está convicta que ela fez o certo, que ela, né, cumpriu com o propósito, combateu o bom combate, está encerrando a carreira e guardando a fé até o final. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, diga comigo, ainda fala, por meio de seu exemplo. Olha que coisa linda. Embora há muito tempo esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Tem uma outra tradução que diz que o seu sangue fala, né? Seu sacrifício entregue, sua obediência fala. Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Volta aí, por favor. Diga comigo: cuidado, não rejeiteis aquele que fala. O sangue está falando. O sangue de Cristo está falando. O sangue está falando. O tempo todo. Cuidado para não rejeitar. Rejeitar, porque se os antigos não foram perdoados por rejeitar os homens, os profetas que passaram, quanto mais agora, que é o sangue de Cristo que está falando, e falando alto, com profundidade. Nós fomos comprados por alto preço. O custo, ele foi doloroso. O pagamento foi feito com sangue puro e inocente, o sangue de Jesus. O que se espera de alguém que nada podia fazer para se salvar e recebeu essa dádiva gratuitamente, né, da salvação eterna, que viva como justo que foi feito por Cristo Jesus. Nós somos advertidos a não rejeitar o que já recebemos. Romanos diz o seguinte: podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não. Pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido.
Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos. Então, todos os anos que eles voltavam lá, eles se lembravam dos pecados que eles estavam cometendo todos os anos. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. O nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Diga comigo, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho, diga comigo, novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Ou seja, hoje nós temos acesso diretamente a Deus. Nós falamos diretamente com Deus. Nós nos relacionamos com Deus. A nossa oração sobe. A nossa oração não tem intermediário. Entende? É direto. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada, diga comigo, nossa consciência culpada foi purificada. Diga novamente, nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado em água pura. Consciência culpada, por isso que, volto a dizer, você que ainda tem sua consciência culpada, você não recebeu perdão. Você não entendeu o que é o perdão. É por isso que vocês veem, eu espero que vocês, pelo menos vocês que estão aqui conosco, estejam acompanhando, né, os depoimentos dos destinos curados. Por que essas pessoas vêm e não tem problema algum de falar dos seus erros, das suas hipocrisias, né, dos seus pecados? Por que elas não têm poder? Porque a consciência já está purificada, já receberam o perdão, entendem o que é o perdão, então nada acusa mais. Querido, você sabe de uma coisa? Ontem ainda eu falava uma coisa, né? Só vai entender isso o dia que você entender. O dia que você discernir isso. Quando você está apaixonadamente por Cristo, ou você é apaixonado por Cristo, você só tem olhos para Ele. É isso que acontece. Entende? Então você está tão apaixonado por Cristo que você não olha mais ao redor, você não está mais preocupado com opiniões. Já viu aquele cara, aquela mulher que está apaixonada um pelo outro, fala assim, rapaz, esse cara aí, não, só vê beleza, não adianta você falar, não adianta, você tenta abrir os olhos, mas não adianta, está cego. Quando você está apaixonado por Cristo, opiniões, olhares, esses olharezinhos tortos, essa coisa diz assim, essa coisa que existe muito aí no meio evangélico, né? Os juízes de Deus que já mandam, eles mesmos escolhem quem vai para o céu, quem vai para o inferno, né? Eles mesmos são tão santos, e é o que eu falava essa semana, né? Acho que na sexta-feira, de uma mensagem de uma senhora que ela fala, né? E isso para nós também é um problema, né? Porque pessoas como essas nos condenam. Está lá no interior do Goiás, numa vilinha no interior do Goiás, com a cidade com maior índice de suicídio do Goiás, do estado inteiro. Aí ela disse assim, quando eu comecei a ouvir
o ministério, que o ministério chegou até mim, eu não gostava do ministério. Eu custei aceitar. Por quê? Porque eu também era uma escrava da religião. Porque aqui na minha cidade é o seguinte, aqui a gente é santo pelo tamanho do cabelo, tamanho do vestido, né? A gente não vive uma fé, está sempre esperando o movimento de um pastor, de um pregador, esperando uma profecia, ou a igreja que vai entregar a água ungida, o cajado, o lençol, o tapete, o tijolo, né? A gente está sempre esperando alguma coisa desse jeito. Só que aqui é o seguinte, o diabo reina. O diabo reina e morte toda semana. É a cidade com maior índice de suicídio. Eu aprendi ouvindo, a palavra foi entrando e eu não gostava, mas continuei ouvindo. Aquilo confrontava com o que eu estava acostumada, mas eu fui ouvindo e aquilo entrou dentro de mim, caiu a minha ficha, as escamas caíram dos olhos e hoje eu tenho uma fé completamente diferente. E ela disse o seguinte, olha que coisa linda, porque ela não tem internet. Quando começaram a mandar para ela mensagens isoladas. Aí o que ela começou a fazer? Ela pegou um pendrive e ela vai numa lan house e descarrega os cultos da igreja. Descarrega. Então ela está com uma playlist de culto de 140 cultos na playlist. E aí agora ela entrou em contato com o ministério manda pequenos fragmentos para ela. E ela usa esses pequenos fragmentos e ela está evangelizando a cidade. 4 horas da manhã ela começa a mandar para os outros, pelo WhatsApp dela. Depois, 6 horas da tarde ela começa, e as pessoas começaram a se interessar, as pessoas começaram a ter interesse, e muitos agora já estão acompanhando, libertos. E eu pensei comigo, eu falei, gente, olha que coisa extraordinária, essa mulher não está dentro da igreja, ela está lá numa vila, no interior do Goiás, e a palavra penetrou, e a sede, ela fez a sua playlist, porque eu quero ouvir, eu quero crescer, eu quero me libertar, eu quero ouvir, porque ela fala assim, nós aqui, a nossa língua é assim, né? É a conversa de todos, eu sou crente, mas meu revólver não é crente não, eu sou crente, mas minha peixeira não é crente não, entendeu ou não? Resolvo um negócio, sou crente, mas eu resolvo um negócio na bala, sou crente, mas eu resolvo um negócio na faca, né? É assim que é a língua delas. E graças a Deus ela falou, estou liberto, muita gente liberta. Então é aquilo, né? Tem gente que acha que vai ser salvo pelo tamanho do cabelo, pelo tamanho do vestido. Tem gente que acha que vai ser abençoado porque recebeu uma água ungida, um óleo ungido, que vai tocar o manto de Cristo ungido, e aquela baboseira toda, e o diabo reinando, tragando vida todo dia, tragando inclusive evangelhos, né, evangélicos todos os dias. Por quê? Porque não entendeu, não entrou com consciência, não houve purificação da consciência. Tem gente que até faz as coisas com entusiasmo, mas sem entendimento, como nós lemos, e é isso que precisa acontecer. A gente precisa ter a purificação da consciência, entender com profundidade, ter discernimento. É isso que muda a vida de uma pessoa, é isso que transforma a vida de uma pessoa. Agora, como é que isso acontece? Você acha que você vem num culto, você escuta isso aqui, a hora que sair ali, ó, você que não anotou, a hora que sair ele te fizer uma pergunta, você não vai responder. Aí você vai falar assim, não, eu não consigo entender direito. Não, querido, tudo que é novo para nós a gente não entende. Tudo que você não faz parte do seu dia a dia, você acha que não é para você. Mas é investimento. Eu comecei dizendo, a fé vem do ouvir, e do ouvir a palavra. Quanto mais você ouve, mais entendimento, mais discernimento. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus, diga comigo, é fiel para cumprir sua palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você, já parou para pensar?
uma mulher como essa, que ela está evangelizando a cidade dela, e através de uma mulher como essa, quantas almas serão salvas a disposição dela, ela entendeu e quer que todos entendam e tem investido em evangelizar as pessoas. É aquilo que a gente via na Bíblia, pessoas que se convertiam e convertiam uma cidade. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Queridos, por isso é preciso crer no que está escrito. Sobre o que recebemos e cremos, nós fomos justificados, abençoados, libertos, curados, salvos, e não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós fomos livres do pecado, não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós que cremos em Jesus. Se nós pecamos, é por acidente, jamais praticamos ou somos praticantes do pecado. Se falamos que cremos em Jesus e ainda continuamos vivendo uma vida de pecado, estamos no engano. Porque nós fomos salvos. Se fomos salvos, é porque cremos em Jesus e em tudo o que Ele significa. Se cremos, vivemos, somos praticantes da santificação e jamais do pecado. Crer no que está escrito nos leva a viver conforme está escrito. O salvo, ele dá uma resposta de fé, que é a santidade. Essa é a resposta de fé do salvo. Somos salvos pela fé e recebemos a graça da salvação. Não merecemos e jamais mereceremos. Não somos salvos porque somos santos. Diga comigo, somos santos porque somos salvos. É isso. O salvo anda em santidade. Estamos assentados nos lugares celestiais. A graça é um padrão mais alto. Fomos colocados em uma posição muito alta por Cristo Jesus. Paulo deixou isso muito claro quando alertou os Gálatas sobre voltar ao jugo da escravidão, que começaram bem no espírito e estavam retrocedendo, voltando a depender da justiça própria que leva à escravidão. Diga comigo, Jesus é a única saída. Diga porta, fonte de salvação, verdade, vida, caminho, pão da vida, água viva. É tudo sobre Jesus. Só é possível através dele. Eu espero que essa mensagem ela esteja trazendo um entendimento claro, uma revelação clara a você da graça. A graça de Jesus.
o que Jesus fez. Como disse, nós estávamos no corredor da morte. E não há nada que pudéssemos fazer para sair de lá. Nada, nada, nada que pudéssemos fazer para sair de lá. E aí, nós recebemos o indulto, o perdão dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos crimes. O perdão sem que fizéssemos nada, simplesmente fomos perdoados. Ele te libertou. E o que Ele está esperando agora? Que você siga nessa nova vida. Livre, sem condenação. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Deixa isso entrar. Se você entender isso, o pecado não vai te acusar. Seus erros não vão te acusar mais. Você sai daqui sabendo que em Cristo você já foi perdoado. E sai para viver essa nova vida. Sai para viver essa nova vida. A vida que Ele tem para você. Para viver essa glória. E o que importa não é o que os outros pensam, o que Ele pensa a teu respeito. Receba esse perdão. Receba essa graça hoje. Com entendimento. Receba com entendimento. E só diga ao Senhor Jesus: eu recebo, Senhor. Eu recebo e eu confesso o Senhor com a minha boca. Eu confesso ao Senhor com o meu coração. Eu creio nisto de todo o meu coração. Não tem mais condenação para você. Você não é mais o homem do pecado. Não quer dizer que você não erre, mas nós não somos praticantes do pecado. Entende? Tem uma diferença. Você pode errar, mas você não é praticante desse erro. Jesus está trazendo isso hoje a nós. E se você receber esse perdão hoje, essa graça, esse favor imerecido, você vai sair daqui livre de qualquer condenação. Não importa os erros que você cometeu. Não importa os erros, as falhas que você teve. Você vai sair daqui livre, liberto, com a sua consciência purificada. Que coisa extraordinária. Recebe. É você e Ele agora. E diga: Senhor, hoje eu entendi muito melhor. Hoje eu entendi o que é a graça do Senhor. Hoje eu entendi porque é a nova aliança. Hoje eu entendi, Senhor, porque o teu perdão, porque o Senhor foi à cruz. E eu recebo, Senhor, de todo o meu coração. Eu recebo, eu confesso ao Senhor com a minha boca. Eu confesso ao Senhor com a minha boca. E eu creio no Senhor de todo o meu coração. Eu confesso ao Senhor com a minha boca. E creio no Senhor de todo o meu coração. Eu confesso ao Senhor com a minha boca. E eu creio no Senhor de todo o meu coração. De todo o meu coração.
Faz isso hoje, como nunca antes você fez. E Ele está te chamando para essa nova vida. Ele está chamando você para esse novo tempo. Zera a tua vida aqui hoje. Zera. Zera, não perca mais tempo. Zera, não perca mais tempo. Zera. Deixa a palavra entrar com profundidade. Deixa ela entrar. E diga ao Senhor: eu recebo, Senhor, e te agradeço. Te agradeço pelo que o Senhor fez. Te agradeço pelo seu perdão. Te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo perdão. Te agradeço pela consciência pura, limpa. É para você sair daqui hoje com a sua consciência limpa. É para você sair daqui hoje com a sua consciência pura. É para você sair daqui não fazendo as coisas com entusiasmo, mas com entendimento. Entendimento do que você está fazendo e por que você está fazendo. Ele foi à cruz. Não somos salvos porque somos santos, mas somos santos porque somos salvos. Entra, Jesus. Entra. Entra e traga revelações profundas, Senhor. Traga um entendimento profundo, Senhor. Traga, Senhor. Traga. Traga. Isso, diga a Ele. Diga a Ele: eu estou aqui, Senhor. E eu recebo o teu perdão. Eu recebo essa graça. Eu recebo o favor imerecido do Senhor. E não vai ser mais um problema para você perdoar. Não vai ser mais um problema para você os erros que você cometeu. Porque você sai daqui com a sua consciência purificada. Você sai daqui com a sua consciência limpa. Porque você recebeu o perdão do Senhor. E não se trata do que você fez, e sim do que Ele fez por você. Não é o que você fez, é o que Ele fez. Você não fez nada, você creu. Você recebeu esse perdão. Você recebeu essa graça. Aleluia. Convide o Espírito Santo para entrar e tomar a tua vida. Convide o Espírito Santo. Coisa linda, né? Vida nova para você. Coisa linda, vida nova. Receba essa graça. Receba esse perdão. Receba. É graça. É de graça. Você não está mais no corredor da morte. Você não está mais no corredor. Aleluia. O que você tem a dizer a Ele? O que você tem? Eu recebo essa graça, Senhor. Eu te agradeço por ela, Senhor. Eu recebo. E eu creio no Senhor de todo o meu coração e confesso ao Senhor com a minha boca. Eu creio no Senhor de todo o meu coração e confesso o Senhor com a minha boca. Eu recebo o Senhor de todo o meu coração e confesso o Senhor com a minha boca. Eu recebo. Eu recebo. Aleluia. Aleluia. Foi. Foi. Foi.
Foi. Foi. Foi. Que coisa linda. Que coisa linda. Com os teus olhos fechados, zera a tua vida aqui hoje. Zera ela. A graça do Senhor te alcança nesta manhã. Ele libera o perdão para a tua vida. Ele purifica a tua consciência de todo o erro, de todo o pecado. Receba essa graça. Receba o perdão. E saia hoje como aquele que estava no corredor da morte. Mas recebe uma nova chance, uma nova vida. Saia. Receba ela. Tenha a tua consciência purificada. E comece uma nova vida. Com muita consciência, com muita lucidez. Com muita consciência, com muita lucidez do que significa tudo que você ouviu aqui hoje. Porque é consciência. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu recebo a tua graça. Eu recebo o teu perdão. Eu confesso ao Senhor com a minha boca e creio no Senhor de todo o meu coração. Diga: Senhor, obrigado pelo que fez por mim. Diga aí: eu recebo com entendimento, eu recebo com a minha consciência, eu recebo, Senhor. Diga aí: o que eu não consigo entender, diga: Espírito Santo, revela a mim, me dê um entendimento mais profundo sobre esta palavra, porque eu creio e eu quero essa graça na minha vida, porque eu não vou tornar a graça do Senhor em vão na minha vida. Diga: eu creio de todo o meu coração e confesso ao Senhor com a minha boca. Não fala nada. Jesus toma a vida de cada um. Toma a vida de cada um. Espírito Santo, limpa mentes, corações. Limpa a consciência. Limpa corações. Que essa pessoa receba hoje o teu perdão. E recebendo o teu perdão, ela se perdoa. E perdoa a quem quer que seja. Porque ela recebeu o favor imerecido. Toma a vida de cada um, Senhor. Toma a vida de cada um. E que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma forma, da mesma maneira que entramos. Mas que essa palavra penetre com profundidade nossas mentes e corações. Eu entrego a todos nas tuas mãos. Te louvo por esse dia.
Te agradeço por essa mensagem. Louvo o teu nome. Adora o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.